Novo começo. Tratamentos e produtos naturais apresenta emagrecer naturalmente. Eu sou Daniel Licá, terapeuta natural, e vou mostrar para vocês como emagrecer de forma natural. O que é obesidade? Obesidade é o acúmulo de gorduras e toxinas no nosso corpo. Basicamente esses dois produtos, gorduras e toxinas, que no decorrer dos anos a gente se alimentando de forma errada vai produzindo essas toxinas e essas gorduras. Elas não têm como ser aproveitadas pelo nosso organismo, pois esse não está funcionando de forma correta. Então ele não vê outra alternativa senão acumular debaixo das nossas peles. Uma pergunta bem básica: você usaria veneno sabendo que ele é veneno e que o matará um dia? Será que você ainda continuaria a usar veneno sabendo que ele é veneno e que um dia ele o matará? Olha, é necessário identificar e eliminar os venenos que estão lhe matando, os venenos que estão lhe engordando, os venenos que estão fazendo com que você perca a sua saúde. Primeira coisa que temos que fazer é identificar o que está causando a minha gordura, o que está causando a minha obesidade. Não adianta nada eu querer aliviar os sintomas sem saber quais são as causas. Para isso eu tenho que identificar, saber o que é que está causando essa gordura em mim. Eu aconselho você pegar um papel e anotar tudo aquilo que você come e que você acha que não faz bem para a sua saúde. Faça isso. Identifique primeiramente o que está lhe causando mal. Refrigerantes, pão branco, macarrão branco, carne vermelha, carne branca, enlatados, embutidos, encaixotados, plastificados, bebidas gaseificadas e alcoólicas, laticínios, salgadinhos, café, chocolates. Eu posso assegurar com toda certeza a você que tudo isso aí que está na tela, e até muito mais, tudo é veneno, tudo é motivo de engorda, tudo isso aí causa obesidade. Quem diria, né, que até os laticínios causam obesidade. Os laticínios, para quem não sabe, e eu sei que todos sabem, são produtos que contêm muita gordura. E a gordura é o principal motivo da pessoa ficar obesa. A carne branca, que as pessoas acham que é uma carne saudável, carne de peixe, carne de frango, são carnes que estão hoje cheias de hormônios, cheias de pesticida. Assim, juntamente com a carne vermelha também, que está contaminada demais, cheia de tudo que é tipo de química que o homem coloca nelas para elas poderem crescer mais rápido, para poder aguentar as pestes e para poder sobreviver às intempéries, para que chegue até o seu prato com pelo menos uma aparência aceitável. Macarrão branco, pão branco, arroz branco. Por que faz mal? Porque foi tirado toda a vitamina, todos os nutrientes, ficou somente o carboidrato. Carboidrato no sangue a gente sabe que se transforma em açúcar. E quem usa, até de forma moderada, a farinha branca, o macarrão branco, o arroz branco, com certeza é uma questão de tempo para poder adquirir uma diabetes. Porque virando açúcar, é açúcar demais no organismo que ele não dá conta de metabolizar, e então vai ficar circulando no sangue, causando então a tão temida diabetes. Tudo que nós comemos se converte em sangue. O sangue é o centro de todos os fenômenos vitais do nosso corpo. Toda a comida que você consome, você pode ter certeza, o seu organismo absorve e aí transforma em sangue. Esse sangue ele vai circular por todo o seu corpo, através das veias, das artérias e dos capilares. Eles percorrem todo o nosso corpo levando os nutrientes.
Os nutrientes dos alimentos que comemos, eles caem na corrente sanguínea e aí percorrem todo o nosso corpo, levando esses nutrientes até as células. Porém, para ter boa saúde, nós dependemos da boa qualidade do sangue que nosso corpo fabrica. E já que o sangue vem dos alimentos que consumimos, se a gente consome alimentos ruins, nós teremos um sangue ruim. Por outro lado, se consumimos alimentos integrais, alimentos naturais, o nosso corpo vai produzir um bom sangue. E esse sangue vai alimentar nossas células com um bom combustível. E assim elas vão poder desenvolver suas funções básicas de forma perfeita, fazendo com que o nosso corpo funcione de forma correta. Porém, quando a gente se alimenta de forma errada, esse sangue vai ser um sangue contaminado, um sangue cheio de toxinas. Essas toxinas chegarão até as células, fazendo com que essas células também fiquem defeituosas. E célula defeituosa não faz com que o corpo funcione corretamente. A natureza nos dá todos os elementos para que possamos ter bom sangue e, consequentemente, também ter boa saúde. Tudo que nós precisamos para viver bem, para ter um corpo saudável, para ter uma saúde de ferro, a natureza nos oferece. Basta que nós lancemos mão desses remédios que a natureza nos oferece. Os remédios são os seguintes: ar puro, água pura, alimentação saudável, exercício físico, luz solar, repouso, equilíbrio e confiança em Deus. Vamos falar um pouco de cada um desses remédios. Alimentação saudável cura qualquer doença. Vamos falar sobre alimentação e sabendo que quando a alimentação é saudável, qualquer doença que nós temos no nosso corpo, elas serão curadas. Hipócrates, o pai da medicina moderna, ele já dizia o seguinte, que o nosso alimento deve ser o nosso remédio, e o nosso remédio deve ser o nosso alimento. Ou seja, não precisamos de mais nada que o homem invente para poder curar as nossas doenças. Basta que nós nos alimentemos de forma correta. Quem se alimenta de forma correta nunca fica doente. E quem está doente e passa a se alimentar de forma correta, pode ter certeza que vai ficar curado de qualquer doença, seja ela qual for. Os alimentos devem ser integrais e naturais. Como é que é o alimento integral? O alimento completo, inteiro, sem ter tirado nenhuma parte dele. Por exemplo, o arroz. O arroz tem que ser integral. Por quê? No arroz integral está contido todos os elementos do arroz. Quando se tira aquela película do arroz e a gente passa a ingerir um arroz branco, a gente está consumindo só carboidrato. 90% dos nutrientes foram jogados fora, principalmente as fibras. As fibras têm um grande valor no nosso corpo. São elas que limpam o nosso intestino, limpam o nosso organismo. Sem as fibras, fica muito fácil de acontecer constipação, prisão de ventre e outras doenças do aparelho digestivo. Então, por isso que nós temos que consumir alimentos integrais e naturais. Naturais por quê? Alimentos crus, sem ser cozidos. Nossa alimentação deve conter muito mais alimentação crua do que cozida. Deve ter pelo menos 2/3 de alimentos crus e apenas 1/3 de alimentos cozidos. Quantidade moderada. Tem gente que come até estourar o bucho. Temos que comer uma quantidade moderada, uma quantidade que dê de matar a nossa fome, mas também que não exagere a ponto de passarmos mal. Combinação adequada de alimentos. Tem gente que vai comer, se vai em uma mesa, tipo assim, num dia de festa, todos os pratos que tem ali, a pessoa tem que colocar um pouquinho de cada. Quando coloca um pouquinho de cada, no final, fica um prato muito grande. A pessoa vai comer aquela quantidade enorme de comida variada, que vai dificultar a digestão. Por quê? Tem uma combinação muito errada, uma quantidade exagerada. E aí o organismo ele sofre para poder fazer a digestão correta desses alimentos bem diversificados. Mastigação adequada. Olha, tudo que for dito aqui nessa apresentação, se você se esquecer,
De tudo, não esqueça disso. Mastigar adequadamente. Esse aqui é o maior segredo para a pessoa que quer perder peso. É o maior segredo para quem quer deixar de ser obeso. É mastigar de forma adequada. A maioria das pessoas não sabe mastigar. Coloca uma colherada de comida na boca, dá 2 mexidinhas para um lado, 2 para o outro e engole. E aí assim o corpo não aproveita os nutrientes necessários. É necessário que a comida seja bastante mastigada. Para você ter uma ideia, a mastigação, os profissionais dessa área dizem que tem que ser 32 vezes cada bocado de comida. Depois de 32 vezes mastigado é que a pessoa deve engolir. Só que assim, eu fiz um teste outro dia, comendo, eu mastigando, eu mastiguei e conferi 32 vezes. Não foi o suficiente para triturar toda a comida que estava na minha boca. Eu continuei mastigando e conferindo e, por incrível que pareça, eu percebi que já estava totalmente mastigado quando já tinha atingido cerca de 65 mastigadas. A gente só deve engolir o bocado de comida quando a gente tiver mastigado 100%. Quando a gente vê que não tem sequer mais um pedacinho de comida inteira na boca. Se for arroz que estivermos comendo, temos que prestar atenção para não descer sequer um grão inteiro. Tem que mastigar até o último grãozinho. Quando percebermos que eles estão bastante mastigados, que virou uma papa fina, aí sim a gente deve engolir. Quando a gente mastiga bastante, o alimento ele já vai preparado para o estômago. Ele já vai bastante ensalivado. E na saliva, que contém a pitialina, já começa a fazer essa digestão na própria boca. É uma grande ajuda que a saliva dá para o estômago. Quando mastigamos de forma correta, a quantidade certa, esse bolo alimentar ele chega no estômago já pré-digerido. E assim ele vai exigir muito pouco do nosso estômago para poder fazer essa digestão. Então o maior segredo de todos para perder peso é mastigar de forma adequada. Para você ter uma ideia, quando você começa a mastigar de forma adequada, quando chega na metade da comida do prato, o seu organismo já ficou saciado. E então o seu cérebro manda uma mensagem para o seu estômago dizendo que já está bom, que não precisa mais ele receber alimento. E aí você se sente saciado e não vai comer mais. Quando você faz a coisa correta, de uma forma correta, até o orçamento fica mais leve. Por quê? Porque você não vai gastar mais tanto com comida, porque você vai passar a comer apenas a metade do que você comia. E quando a comida é uma comida integral, aí é que você passa a comer menos. Por quê? Porque o alimento integral ele sustenta muito mais. Alguns nutricionistas desinformados dizem que as pessoas têm que comer de 3 em 3 horas. Eles estão certos. Quando a gente come essa comida pobre, sem nutriente nenhum, sem fibra nenhuma, alimentos refinados, como farinha branca, pão branco, arroz branco, macarrão branco, aí sim tem que comer de 3 em 3 horas. Por quê? Porque dá fome, não sustenta esse tipo de alimentação. Mas quando você come bastante fruta, verduras, legumes, cereais, da forma mais natural possível e mastiga bem mastigadinho, então você só vai sentir fome de 5 em 5 horas. Tem pessoas que comem apenas 2 vezes no dia. E tem pessoas eu conheço que só comem 1 vez no dia, porque sabe se alimentar e não sente fome o restante do dia todo. E tem bastante saúde. Então não esqueça, mastigue bastante, que seja um hábito na sua vida. Quando você faz isso, você vai ver o quanto sua saúde vai melhorar. E em pouco tempo, você vai ver a diferença no seu peso. Isso é fantástico, é uma coisa que não dá quase para acreditar a gente falando. Mas só quem faz, que passa pela experiência, é que vê o quanto é benéfica para a saúde. No começo é difícil, porque a gente já está viciado numa forma errada. Então quando a gente passa a fazer a coisa correta, a gente precisa de pelo menos 21 dias para poder adquirir o hábito. Depois desses 21 dias, se torna um hábito que você faz as coisas automaticamente, sem nem perceber. E aí os benefícios vêm. É por isso que tem pessoas que conseguem perder 25 quilos de peso
Em um mês, por quê? Porque aprendeu a mastigar adequadamente. Existe um autor americano, que eu não lembro agora o nome dele, mas que ele lançou um livro há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, chamado O ABC da Nutrição. Ele era muito gordo, muito obeso, e ele fez de tudo para poder perder peso e nunca conseguiu. Até que um dia ele visitou um médico naturalista, e o médico naturalista falou o que eu estou falando aqui para vocês hoje, principalmente na questão da mastigação. Ele acreditou no médico, foi para casa e começou a fazer a mastigação de forma adequada. Em um mês ele perdeu 25 quilos. Com mais outro mês, ele perdeu mais 25 quilos, ou seja, 50 quilos em 2 meses. Ele ficou tão fascinado com o método que ele escreveu um livro. Só que no tempo que ele fez esse livro não teve muita aceitação, porque a medicina não estava tão avançada como hoje. Mas aí o tempo foi passando, a medicina foi progredindo e foi vendo que realmente a questão da mastigação faz toda a diferença para a perda de peso. E o livro dele então passou a se tornar um best-seller. Porque aquilo que ele escreveu há muitos anos atrás era válido, estava servindo. E muitas pessoas foram beneficiadas com esse método que ele descobriu e que colocou nesse livro. Então não esqueça, mastigar que é o segredo de todo o processo de perda de peso. Outra coisa muito importante também é o líquido nas refeições. Não devemos comer bebendo. Se você quer beber água, você tem que beber antes de comer qualquer refeição sólida, meia hora antes. E depois que você come, você só pode beber 2 horas depois que tiver comido. Quando você faz isso, a digestão ela acontece de uma forma mais rápida, mais benéfica. Quando você come e em seguida joga água por cima, metade dos nutrientes desce com essa água. É como se estivesse lavando aquela vitamina que deveria alimentar o seu sangue. Então não se deve comer e beber junto. É uma coisa muito errada que a gente adquire quando a gente nasce, que é tomar café de manhã, né? Comer pão e tomar café junto. Líquido nas refeições. E tem gente que come, almoça bebendo Coca-Cola, bebendo refrigerante. Isso é um crime para o organismo, viu? É pedir para morrer. Então é aquilo que a gente falou no começo, identificar o que faz mal e cortar isso. Se quiser ter saúde, quiser ter um corpo perfeito também, se quiser perder gordura, quiser perder peso. Tem que fazer tudo isso aqui. Se você achou que ia comprar esse produto, que ia comprar esse programa, achando que era um produto milagroso, que você não teria que fazer nada, isso não existe, você se enganou. No mercado está cheio de fórmulas milagrosas, mas que nenhuma funciona. Tem algumas que até funcionam, mas quando você para de usar, volta tudo. Por quê? Porque está fazendo um efeito colateral no seu corpo. Então não existe nenhum remédio para emagrecer que não seja uma reeducação alimentar, uma reeducação no estilo de vida. E essa reeducação eu estou ensinando aqui agora. Tem tudo a ver com tudo que a gente já falou aqui e que ainda vamos falar mais para frente. Então líquido nas refeições não pode. Faz com que engorda, faz com que ganhe peso. Intervalo também entre as refeições. Tem gente que está comendo de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. O certo é comer apenas 3 vezes ao dia. O intervalo ideal entre uma refeição e outra é de 5 horas. Qualquer coisa menos do que isso vai prejudicar o organismo. Por quê? Se você come de 3 em 3 horas, a comida que você comeu agora, ela ainda não fez a digestão totalmente dentro de 3 horas. E daí você vem com outra refeição e joga por cima. O seu estômago, quando estava terminando de fazer a digestão, lá vem outra carga para cima dele. Isso vai debilitando as forças vitais. E para quem não sabe, isso faz a pessoa envelhecer mais rápido. Quanto mais o intestino da pessoa trabalha, quanto mais o aparelho digestivo da pessoa trabalha, mais velha a pessoa fica mais rápido. Porque as suas forças vitais vão se acabando. E a força vital do ser humano não é uma força renovável quando a pessoa não repõe de forma adequada essas energias. E quem se alimenta de forma errada não está repondo energia. Pelo contrário, só está tirando energia. Então, observar bastante esse ponto. O intervalo entre as refeições. O mínimo de 5 horas entre uma refeição e outra. Outra coisa é ajudar a digestão.
Quando você come, você deve ajudar o seu corpo a fazer a digestão. Como se faz isso? Fazendo uma leve caminhada de 10 minutos pelo menos. Caminhada leve para poder o estômago fazer uma digestão mais perfeita. Quando a gente caminha, quando a gente se exercita assim de forma bem leve, a gente está ajudando o estômago a fazer essa digestão. Outra coisa que a gente não deve fazer é pegar peso depois que come, beber água depois que come, deitar-se depois que come e nem se balançar também depois que come. Isso é um grande risco para as pessoas adquirirem o refluxo gastrointestinal. Muita gente tem refluxo e não sabe o que é. É devido a agir de forma errada após as refeições. Principalmente beber água e se deitar depois de fazer uma refeição. Outra coisa muito importante é a evacuação adequada. Tem pessoas que comem 3, 4 vezes ao dia, mas só vai ao banheiro uma vez ao dia. Se você come 3 vezes, você deve ir ao banheiro 3 vezes ao dia. Se você come 4, tem que ir 4. Se você come uma vez ao dia, tem que ir uma vez ao banheiro. Tem pessoas que passam 4, 5 dias sem ir ao banheiro evacuar. Isso mostra que a pessoa está doente ao extremo. Mais na frente a gente vai falar sobre isso, quando a gente falar sobre a limpeza intestinal. Água pura. A água transporta todos os nutrientes para todo o corpo e também elimina produtos desprezados pelas células. A água resfria e aquece o corpo. Sem água, os rins param. Temos então dor de cabeça, fadiga, prisão de ventre e muitos males quando nós deixamos de beber água corretamente. A água, nosso corpo é composto de 70% de água. A água está circulando em todo ele. O sangue precisa de muita água para poder levar os nutrientes para todas as partes do corpo. A água é como se fosse um caminhão que transporta todos os nutrientes para todas as partes do corpo. Devemos beber muita água, bastante água, para que a gente possa ter uma saúde perfeita. Quem não bebe água, a tendência é ficar obeso. Quem não bebe água padece de muitas doenças. Por outro lado, quem bebe água suficiente fica livre de muitas doenças. Tem pessoas que ficam curadas apenas por mudar o estilo de beber água. Pessoas bebem muito pouca água. Quando dobram essa quantidade de água, muitas doenças que sofrem param de sofrer. Por quê? Porque a água resolve muitos problemas. Que tanto de água deve se beber por dia? 8 copos pelo menos. Se você fizer as contas, talvez você não beba nem a metade disso. Faça as contas. Desde quando você levanta até o meio-dia e do meio-dia até o anoitecer. Quantos copos de água você bebe? Confira. Se não deu 8 copos, você tem que beber pelo menos 8 copos de água. Quando a gente faz isso, o nosso corpo agradece. A gente vai ter uma saúde de ferro. De manhã devemos beber água. Assim que levantar, a primeira coisa que devemos fazer é beber um copo de água. É ótima para a saúde. Em jejum, de manhã em jejum e ao deitar também, à noite. São horários bons para se tomar água. O melhor de tudo é você beber água de hora em hora. Toda hora que você olhar para o relógio, a hora mudou, vá lá no filtro e beba água. De preferência água natural. Água gelada ela faz mal para o nosso organismo. Por quê? Ela entra gelada e o nosso organismo vai ter que puxar forças do cérebro para poder esquentar essa água, para ela poder ficar na temperatura do corpo, para que ela possa fazer a digestão adequada. Então a água tem que ser natural, o mais natural possível, para não dar trabalho para o nosso organismo. Não espere ter sede. Como eu falei, de hora em hora vá e beba água. Tem gente que só bebe água quando está com sede. Quando a gente está com sede, é o corpo dizendo que já não aguenta mais. Então quer dizer que você já teria que ter bebido água muito antes. O ideal é não deixar ter sede. Outra coisa que é muito benéfica à água é o asseio pessoal. Tem gente que é ceboso, só toma banho uma vez ao dia. Tem gente que não toma nem banho, toma banho de 2 em 2, de 3 em 3 dias. O asseio pessoal é muito importante, porque o ser humano sua, ele causa suor, as toxinas do corpo saem no suor. Se a pessoa não tomar banho, essas toxinas elas voltam para dentro do corpo, elas penetram novamente. Então temos que ter esse asseio pessoal todo dia.
tomar banho todo dia, pelo menos uma vez ao dia. Ar puro. O ar puro é muito importante para a nossa saúde. A falta de oxigênio, ela gera dor de cabeça, tontura, fadiga, mal-estar e diversas doenças. Muitas pessoas também deixam de ter várias doenças somente pelo fato de respirar. Aí você deve estar se perguntando, mas como? Eu respiro todo dia, toda hora, eu não vivo sem respirar. Para você ter ideia, as pessoas podem viver 30 dias sem comer, podem ficar até 7 dias sem beber água, mas não aguentam ficar 5 minutos sem respirar. O nosso pulmão é muito grande, ele toma praticamente todo o nosso peito, mas a gente respira somente de forma superficial, a gente só usa 1/3 dele. E com isso, muitas partes do nosso corpo vão ficando sem oxigênio. E quando fica sem oxigênio, aí acontecem as doenças. Então a gente tem que respirar profundamente. Como é que a gente respira profundamente? Pelo menos 2, 3 vezes ao dia a gente tem que parar e fazer uma respiração profunda. Como é que se faz isso? Coloca a mão na barriga e aspira o ar, puxa o ar para dentro, fazendo com que sua mão suba em cima da sua barriga. Não é puxar o ar para cima no peito, mas é para a barriga. Faça com que esse ar encha a sua barriga. Segure alguns segundos e depois vai soltando lentamente. Faça isso ao acordar, ainda deitado na cama. Faça isso também meio-dia. E faça isso à noite na hora de dormir, deitado na cama mesmo, com a mão sobre a barriga. Aspire o ar, puxe para dentro, até sua mão subir o máximo que você puder. Segure por alguns segundos e depois solte lentamente. Repita isso umas 5, 6 vezes. Você vai ver o quanto vai fazer bem. As pessoas que sofrem de insônia fazendo isso vai ter um sono tranquilo. As pessoas que têm sono durante o dia que faz isso, o sono vai embora. Interessante, né? À noite dá sono. De dia, não. De dia faz espantar o sono. E fazendo isso você está oxigenando o seu organismo. Está levando mais oxigênio renovado para as suas células. E suas células vão respirar de uma forma perfeita, fazendo com que elas funcionem corretamente. Quando a gente faz essa respiração profunda, as células são oxigenadas. A fadiga vai embora. E relaxa e faz dormir. A respiração profunda é tudo de bom. Devemos praticar diariamente. Luz solar diariamente. A luz solar mata os germes, aumenta a imunidade, fortalece os ossos, evita cáries, controla o colesterol, queima a gordura, cura feridas, artrite, TPM, evita o câncer, acumula melatonina. Melatonina é o hormônio da alegria, da felicidade do nosso corpo. O sol é muito rico em melatonina. E também em vitamina D3, que é o hormônio D3. Esse hormônio é importantíssimo para o nosso corpo. Esse hormônio faz metabolizar várias vitaminas no nosso corpo. Muitas vitaminas que nós comemos só são metabolizadas com a presença do hormônio D3. Então quem pega sol tem muita chance de ter muita saúde. Quem não pega sol, por outro lado, vive doente. E não é pegar esse solzinho de uma caminhadinha, saiu daqui para ali e pegou o sol, não. É adquirir o hábito de sair ao sol pelo menos 10 minutos por dia. Qual o melhor horário para se tomar sol? Entre 11 da manhã e 1 da tarde. Alguém pode estar pensando, esse cara é doido. Como é que eu vou pegar sol entre 11 da manhã e 1 da tarde? O horário que o sol está mais quente? Exatamente. A ciência já descobriu que esse horário é o horário que o sol está no seu pico máximo. É onde ele tá distribuindo muito mais hormônio D3. Então é o melhor horário, porque o seu corpo vai aproveitar muito mais. É claro que você não vai ficar de 11 até 1 hora da tarde embaixo do sol. Pessoas de pele clara devem ficar no sol meia hora. Pessoas de pele morena devem ficar no sol 15 minutos. E pessoas de pele negra devem ficar no sol apenas 10 minutos nesse horário. É muito benéfico para a nossa saúde. Olha, o sol é comprovado que ele cura até câncer e muitas doenças, porque ele é muito poderoso. É só a gente observar as plantas. As plantas que não pegam sol, elas ficam raquíticas. Elas ficam muito fracas e muitas até morrem. Por outro lado, as plantas que pegam sol são as mais vigorosas, as mais viçosas. Outra coisa, nunca use filtro solar. Filtro solar é cancerígeno, isso está mais do que provado. Quer usar um filtro solar? Use óleo de coco da praia. Pode pegar ele e passar no corpo. É ótimo.
Ele não vai queimar sua pele, não vai causar mal nenhum, não contém toxina, é um produto 100% natural e que funciona muito bem. Óleo de coco é o melhor filtro solar. Exercício físico. Quando se fala em exercício, as pessoas dão um pulo lá longe. Olha, o exercício físico, ele aumenta as defesas do corpo, controla o peso, a pressão, a circulação, o coração, ele ajuda os pulmões, ele queima colesterol, ele ajuda a expulsar a depressão, o estresse, o sono, as toxinas, o diabetes, a osteoporose, a coluna, o câncer, todas as doenças. Quem faz exercício físico está contribuindo para eliminar todas as doenças, porque o exercício físico faz o relaxamento do corpo. Quem pratica exercício físico faz com que as veias, as artérias, elas se dilatem, faz com que o colesterol seja queimado e assim as veias vão circular, vão deixar o sangue circular livremente, sem nenhum impedimento. Quando o sangue não chega em todas as partes do corpo, a gente padece com doenças. E o exercício físico faz isso, ele abre as veias, abre as artérias e faz com que o sangue chegue fluido até nos últimos locais do nosso corpo. E quando o sangue chega de forma correta, o nosso corpo vai funcionar corretamente também. Qual é o melhor exercício a praticar? É caminhar. Caminhar todos os dias é o exercício mais completo que existe. Uma simples caminhada faz com que você mexa todos os seus músculos. Então, caminhar é o melhor exercício todo dia. Se você também puder trabalhar ao ar livre, numa horta, num jardim, é muito bom. Colocando um pouquinho de força, exercitando todos os músculos, é muito bom para a nossa saúde. Então, o exercício físico ajuda também a queimar a gordura. Ajuda também a perder peso. Descanso. Descanso é uma coisa muito importante também, porque fortalece o sistema imunológico, restaura os genes e as células danificadas. A gente passa o dia na correria, o dia no estresse, o dia ficando com raiva, o dia ficando chateado, produzindo adrenalina, que é veneno, é toxina para o nosso sangue. Então a gente precisa de um momento de descanso para poder renovar as forças. Todo gene responde por alguma doença. Nosso corpo é cheio de genes por todo lado. Então cada um deles responde por uma doença. Acontece que esses genes em atividade, as células não conseguem reparar os genes de DNA. Quando a gente se alimenta, por exemplo, de produtos químicos não naturais, as nossas células não vão funcionar corretamente. E não funcionando corretamente, os genes de DNA eles vão sofrer mutação, ou seja, não vão funcionar como devem. E em atividade durante o dia, essas células não conseguem reparar esses genes. Elas só vão conseguir reparar durante a noite, quando o corpo estiver em absoluto descanso. Para que o nosso corpo descanse corretamente à noite, a gente não deve comer comida pesada à noite. De preferência à noite, coma frutas. Coma frutas, porque é uma comida leve, de rápida digestão e que não vai fazer mal para o nosso organismo. Quem come comida pesada não tem uma noite de descanso. Pelo contrário, vai amanhecer cansado, parece que nem sequer dormiu. Outra coisa é dormir cedo. Qual é o melhor horário para ir para a cama? No máximo às 10 horas da noite. Por quê? Porque entre 10 da noite e meia-noite, o nosso corpo descansa melhor. Ele recebe muito melhor melatonina. Como eu falei do sol, que o melhor horário para pegar sol é de 11 a 1 da tarde, também o melhor horário para se pegar melatonina é entre 10 e meia-noite. Olha, quem dorme 1 hora entre 10 e meia-noite, essa 1 hora dormida vale por 2. Tanto é que quando a gente dorme cedo, a gente dorme. Aí lá pela noite a gente acorda pensando que já é de manhã. Quando olha no relógio, 1 hora da madrugada, 2 horas. E já dormimos praticamente o que tinha que dormir durante a noite. Por quê? Porque cada hora dormida antes das 12 vale por 2. O descanso vale por 2 horas. Então é muito bom dormir cedo. Quem dorme cedo tem mais energia, recupera melhor as forças vitais. Outra coisa é desligar todas as tomadas do quarto.
Se puder desligar de toda a casa, melhor ainda. Por quê? Porque a poluição eletromagnética causada por esses aparelhos elétricos, eles interferem no nosso sono. A gente não percebe, mas interferem muito, principalmente com essa onda de celular, as ondas de rádio, as ondas de TV, tudo isso invade, atravessa o nosso quarto. E se tiver tomadas ligadas, aparelhos ligados na tomada, então não vai deixar a gente descansar corretamente. Tem muitas pessoas que sofrem muito e não sabem nem que a causa é apenas essa, cheio de tomada ligada dentro do quarto. Quando a pessoa passa a desligar, vai ver a diferença que vai acontecer nas suas horas de repouso. Outra coisa também é dormir no escuro. Nada de luz ligada, tem que ser totalmente no escuro. Por quê? Porque a melatonina só age no nosso corpo no escuro. O nosso corpo só produz melatonina no escuro. No claro não produz. É por isso que a gente tem que dormir totalmente no escuro. Descansar durante um dia inteiro também. As pessoas trabalham, às vezes, de domingo a domingo. Tem pessoas que trabalham a semana toda e o domingo ou o sábado, quando é para descansar, aí vão caçar meio de se divertir, de pular, e quando chega na segunda-feira já estão cansadas de novo. A Bíblia diz que nós devemos descansar um dia na semana, e esse dia ela diz que é o sábado. Por quê? Porque Deus foi quem mandou a gente descansar no sábado. Ele que nos criou, Ele é que sabe o que é o melhor para o nosso corpo, e Ele sabe qual é o melhor dia para a gente descansar. Então se Ele disse que é o sábado, então vamos descansar durante o dia inteiro e que esse dia seja o sábado. Porque é Ele quem cuida da nossa saúde, Ele é quem cuida do nosso corpo. E quando a gente faz o que Ele manda, Ele só tem a fazer muito mais por nós. Equilíbrio. Uso equilibrado e moderado de coisas boas e abstenção total do que é prejudicial. Tem gente que diz assim, beber mas de forma moderada, fumar mas de forma moderada. Olha, eu nunca vi ninguém usar veneno de forma moderada. Quando você descobre que o que você está usando é veneno, você não vai usar de forma moderada. Por quê? Veneno mata, não importa se é moderado ou não. Então o equilíbrio é você usar equilibrado e moderado as coisas boas. E aquilo que é prejudicial, você tem que se abster total. A gente modera o que é bom. O que é prejudicial, a gente corta 100%. A gente tem que ter equilíbrio no comer. Comer a quantidade certa, na hora certa, alimentos certos. As quantidades corretas durante o dia. Tem que ter equilíbrio no descansar. Tem gente que descansa demais e se torna até preguiçoso. Não trabalha, não faz nada. Isso não é equilíbrio. Então tem que ter equilíbrio no descanso. Tem que ter equilíbrio no beber também. Não beber nem de mais e nem de menos. E saber beber o que beber. Equilíbrio também no lazer. Tem gente que vive para brincar. Brinca até se cansar demais. E o lazer é para poder se recrear, se alegrar. Não é para quando acabar de brincar, estar mais cansado do que se estivesse descansando. E também no trabalhar. No trabalhar, tem gente que trabalha demais. Não tira tempo nenhum para a sua saúde. Esperança em Deus, a confiança em Deus também. Nós somos seres humanos, e seres humanos sem esperança e sem ajuda morrem. A confiança em Deus preserva a vida, elimina a angústia, a ansiedade, a depressão e acaba com o estresse. Temos que conhecer a Deus para poder confiar nele. Como é que a gente conhece a Deus? Lendo a sua palavra. Na sua santa palavra, a Bíblia, está mostrando quem é Deus. Lá a gente vai ver quem é Deus, como ele age conosco, como ele nos ama. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele mostrou como viver bem, como tratar o semelhante bem. Então, quando a gente conhece a ele, a gente passa a confiar nele. Não dá para a gente confiar em uma pessoa que a gente não conhece. Como é que eu vou confiar numa pessoa que eu não conheço? Então, para conhecermos a Deus, nós temos que, para confiar em Deus, temos que conhecer a ele. E só conhecemos através da sua palavra. E quando a gente confia em Deus, a gente passa a ter esperança. Por quê? A gente vive num mundo tão conturbado, tão cheio de dor, cheio de problemas, cheio de confusão, que a gente precisa de uma âncora segura, e essa âncora é Deus. Então, quando a gente tem esperança, a gente vive melhor. Quem vive triste, quem vive cabisbaixo, vive doente. Mas as pessoas que vivem alegres, essas pessoas elas vivem saudáveis. A Bíblia diz que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido ele seca até os ossos. Ou seja, quem vive triste,
é acometido de doenças. Mas quem é alegre, não. Quem é alegre, esse tem confiança, tem esperança. E então sua saúde é recuperada. Dificilmente vive doente. Por quê? Confia em Deus, tem esperança. E a esperança, como o povo diz, é a última que morre. Quem tem esperança tem alegria. E a alegria gera saúde. Quem vive alegre, vive com saúde. Eu nunca vi uma pessoa alegre viver doente. Pelo contrário, alguma pessoa triste, aí sim vive doente. Mas uma pessoa alegre, ela vive com saúde. Alegria gera saúde. Amor também gera saúde. Quem ama é saudável. Quem não ama, quem é carrancudo, quem não gosta de ninguém, só vive doente. Mas quem ama, vive saudável. Amor gera saúde. A esperança também gera saúde. A paz gera saúde. Quem vive em paz consigo mesmo, com Deus e com o próximo, esse vive feliz. Esse vive cheio de saúde. E o perdão também gera saúde. Pessoas que não perdoam são as mais infelizes. Tem pessoas que morrem de raiva de outras. E às vezes a outra lá nem sabe que ela tem raiva dela. A outra tá aí não está nem aí, está na dela, está tranquila. Mas a pessoa aqui que não perdoa, que está com raiva da outra, que guarda rancor, que guarda mágoa, essa pessoa vive doente. Não tem como ser feliz. Então o perdão ele gera saúde. Experimente fazer isso. Tem alguma pessoa que você tem raiva, que você não suporta, experimente perdoar essa pessoa. Perdoa no seu coração, peça força para Deus para perdoar essa pessoa e depois vá até essa pessoa e trate ela como se fosse um irmão seu. Com certeza, aquele rancor, aquela mágoa que estava causando muita adrenalina no seu sangue, que estava lhe prejudicando, lhe causando uma gastrite, lhe causando alguma doença, essa doença vai embora. Por quê? Porque o perdão cura. Jesus perdoava as pessoas e só o perdão que ele dava já curava as pessoas. Porque o perdão faz milagres. Então devemos perdoar até os nossos inimigos. Tem alguns suplementos que são indispensáveis para que a gente possa ter saúde perfeita e para que possa também eliminar a obesidade, a gordura e o sobrepeso. Que suplementos são esses? Primeiro é o cloreto de magnésio. Todo ser humano que se preza, que preza a sua saúde, deveria tomar o cloreto de magnésio. Pesquise sobre ele na internet, é muito fácil. É uma coisinha, é um salzinho, que é um mineral muito bom, que vai agir em todo o seu corpo, regulando o seu corpo assim de uma forma maravilhosa. Custa muito barato. Um pote de 33 gramas custa em média R$7. Dura 15, 20 dias para cada pessoa. É uma coisa fantástica. Eu tenho prescrito isso aí para algumas pessoas que vão me procurar no consultório. E essas pessoas com 2, 3 dias depois já me ligam dizendo que está quase boa, curada. Por quê? Esse negócio aí é fantástico, é coisa de Deus mesmo. Logo ele é 100% natural. Então é uma coisa que realmente funciona. Principalmente para quem sofre de coluna, dores nos ossos, nas articulações. Tudo isso aí ele age. É incrível, é fantástico. Se você pesquisar sobre os efeitos do cloreto de magnésio, você vai ficar fascinado com o tanto de coisas que ele serve. Outra coisa é o óleo de copaíba. O óleo de copaíba é ótimo para poder curar inflamações, infecções do corpo, principalmente para as mulheres. O óleo de copaíba é fantástico. Todo mundo deveria tomar. Eu uso isso aí todo dia. Esses dois aí eu uso todo dia. Como é que toma o óleo de copaíba? É apenas uma gota para cada 10 kg de peso. Você pode comprar o óleo de copaíba nessas feiras livres. Farmácia também vende. Cloreto de magnésio do mesmo jeito, vende nas farmácias. E você compra também pela internet, que está bem baratinho. Outra coisa é a argila. Argila para passar no corpo. Tomar um banho de argila de vez em quando. Passar argila onde está doendo. Passar argila na cabeça quando estiver com dor de cabeça. Uma colher de argila por dia num copo d'água. Beba. Faça isso. Seu corpo vai purificar de muita toxina. A argila é tudo de bom. Outra coisa é a sobremesa brava. Como é que faz a sobremesa brava? É simples. 3 cebolas grandes. 5 cabeças de alho. Cabeças, não é dente. 5 cabeças de alho e meio quilo de mel. Descasca a cebola, o alho e bate no liquidificador com meio quilo de mel. Toma uma colher de sopa, de sobremesa, depois do café, do almoço e do jantar. Olha, isso aí acaba com todos os vermes do nosso corpo. E é assim, aumenta a imunidade do corpo de uma forma extraordinária. Isso aí também é uma coisa que eu uso todo dia, que todo mundo deveria usar. Outra coisa, levedo de cerveja. Olha, não vou falar o que é o levedo de cerveja. Só vou dizer que é um comprimidinho muito barato. Você compra 400 comprimidos,
por apenas R$20, em média. Isso aí é bom para tanta coisa, só você pesquisando, para você saber o quanto que é bom. O básico é tomar 5 comprimidos antes de cada refeição. Para quem quer ganhar massa muscular, para quem está assim meio fraquinho, meio magrinho, quer ganhar massa muscular, toma depois da refeição. E para quem quer manter o peso, tome antes da refeição. É ótimo, viu? É vitamina pura, energia pura. Outra coisa é o Lugol. O Lugol é iodo. Todo mundo é deficiente de iodo. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que 99% da população brasileira é deficiente de iodo. A falta de iodo desregula a tireoide. Tireoide faz com que desregule o corpo. A pessoa sente frio excessivo, sente calor excessivo. O corpo não consegue regular a gordura. Faz com que acumule gordura demais ou que a pessoa fique seca demais. Então temos que tomar Lugol todo dia. Que tanto é? 2 gotas por dia só. Apenas 2 gotas e meio copo de água, uma vez por dia só. Regula a tireoide, que é uma beleza. Pesquise na internet sobre Lugol. Você vai ficar fascinado o tanto de coisas que ele previne e que ele regula no nosso corpo. Outra coisa é o óleo de coco. Óleo de coco da praia. Extra virgem, prensado a frio. Esse óleo vende em qualquer supermercado. Tome 3 colheres dele por dia. Uma de manhã, outra ao meio-dia, outra à noite. O óleo de coco é tudo de bom. E eu vou contar um segredo aqui para as mulheres. Mulheres que sofrem de candidíase. Tome 1 colher de óleo de coco 3 vezes ao dia. E tome água de coco pelo menos uma vez por dia durante 30 dias. Se você beber água de coco uma vez por dia durante 30 dias, um copo bem grande, e tomar essas 3 colheres de óleo de coco, você vai ficar curada da sua candidíase. Tá certo? Nós somos o que comemos. Se você come porcaria, você vai ser um porco. Se você come coisa saudável, você vai ser uma pessoa cheia de saúde. Isso está mais do que comprovado pela ciência. A alimentação e o estilo de vida altera os genes. Quando a gente vive de forma errada, não descansa direito, trabalha demais, passa estresse, come errado, fora de hora, bebe junto com as refeições, esse estilo de vida que a gente leva vai alterar os nossos genes. Deus criou os nossos genes de uma forma perfeita para que eles funcionem e regulem o nosso organismo de forma perfeita. Mas quando a gente vive um estilo de vida errado, esses genes vão ser alterados. Principalmente o alimento, ele pode trazer saúde ou doença para o nosso corpo. Os genes são mais desregulados através da alimentação. Essa aí é a espiral do DNA. Cada pecinha dessa aí é uma base, é chamado de pares de base. Foram feitas assim para viver assim uma coladinha na outra de forma harmoniosa. Quando a gente se alimenta de forma errada, o que acontece? Acontece o que está acontecendo nessa figura aqui, ó. Quando a gente se alimenta de toxinas de comidas que não são naturais, ó, os genes são destruídos por essas toxinas. Mas Deus é tão bom que Ele já manda, sabe o que? Ele manda os reparadores repararem esses genes que estão quebrados. E aí eles vão lá e consertam, colocam outras bases e deixam tudo consertadinho. Olha aqui, ó, consertando. Mas para que isso aconteça, sabe o que é necessário? É necessário que a gente dê condição para o nosso corpo. Condição para essas células regenerarem esses genes. Como é que a gente faz isso? Mudando a alimentação, mudando o estilo de vida. Tudo já tem um gene preparado para poder consertar, mas para isso a gente tem que ter o bom senso de ajudá-los através de um bom estilo de vida, através de uma boa alimentação. Muita gente tem a barriga grande demais. Sabe o que é isso? Na maioria das vezes, pode ser gordura e também pode ser fezes acumuladas. O que acontece é que hoje em dia a população está com o intestino sujo e intoxicado. E esse intestino sujo e intoxicado faz com que a gente fique com sobrepeso, aumente gordura e aumente também o acúmulo de fezes dentro do nosso intestino. Esse aqui é a foto de um intestino limpo. Isso aí é uma tripa, a famosa tripa, limpinha, ó. Pessoa que se alimenta de forma correta, pessoa que bebe água de forma correta, pessoa que descansa de forma correta, ó. O intestino fica desse jeito, limpinho, funciona bem. Esse intestino aí é que vai absorver os nutrientes do nosso alimento. Quando o bolo alimentar passa por aí, ele vai absorvendo os nutrientes
e levando para a corrente sanguínea, e esse sangue vai ser um sangue bom, levado para todas as células para que elas funcionem de forma correta. Mas quando a gente se alimenta de forma irregular, errada, olha o que acontece. O intestino ele fica intoxicado, fica sujo, cheio de toxina, cheio de rugas. As paredes não conseguem mais absorver os nutrientes, só absorve as toxinas. E aí é onde a gente fica gordo demais, fica tudo desregulado. E é onde acontecem as doenças. Esse aqui é um vídeo que vem falando sobre o intestino, muito interessante para a gente poder assistir. Limpeza intestinal. Veja só. Segundo os especialistas, a maioria dos transtornos de saúde são as consequências de um intestino intoxicado, porque simplesmente a tradição de comer e beber comidas carregadas com conservantes químicos, farinha branca, açúcar, gorduras saturadas, frituras, produtos gordurosos derivados de leite, cigarros, bebidas alcoólicas e o ar que respiramos, causam um acúmulo de material fecal parado dentro do intestino. O intestino é um sistema de descarga, porém, com a negligência e o abuso se converte em uma lixeira. Quando está limpo e normal, estamos bem e felizes, mas se deixarmos ele parar, destilará venenos, fermentação e apodrecimento, envenenando o cérebro, sistema nervoso, o coração, os pulmões, o sangue, os órgãos digestivos e todo o corpo em geral. Imagine se você não escovasse os dentes por 6 meses. O que aconteceria com a sua boca? Imagine se você não tomasse banho por 6 meses, 10 anos ou 20 anos. O que aconteceria com o seu corpo? Isso é o que pode estar acontecendo dentro do seu corpo e do seu sistema intestinal. Você sabia que a cada 10 pessoas, 8 têm parasita no seu intestino? Você sabia que uma pessoa comum tem de 1 a 10 quilos de fezes e todo tipo de sujeira no seu intestino? Você sabia que um pedaço de carne apodrece mais rápido no intestino do que se for deixado fora da geladeira? Vivemos em uma era química. Você sabia que em nosso país, todos os dias, comemos mais de 2.000 aditivos nas comidas industrializadas? Como inseticidas, fertilizantes, conservantes e corantes artificiais. Você sabia que aproximadamente 40% da produção de antibióticos é utilizada na indústria da carne bovina? E que quando você come um pedaço de carne pode estar ingerindo antibióticos que podem prejudicar o seu sistema imunológico, ou seja, as defesas do seu corpo? Você sabia que o frango que você compra no supermercado traz hormônios que podem provocar problemas e desequilíbrio hormonal no seu corpo? Concluímos então que a morte começa no intestino e não nos preocupamos em fazer uma limpeza intestinal. Com essa atitude, pouco a pouco estamos cometendo suicídio. O acúmulo de fezes pode causar um estado de apodrecimento que pode resultar em muitas enfermidades como diabetes, inflamação do fígado, intestino preso, cansaço, sobrepeso, rugas, envelhecimento precoce, infecções, pressão alta, defeitos físicos, colesterol, pulmões enfraquecidos, mau cheiro, olheiras, dores de cabeça, enxaquecas, câncer, psoríase e acne. Temos que lembrar que tudo que comemos temos que digerir e eliminar dentro de 24 a 32 horas. Segundo os especialistas em doenças do intestino, para cada comida que comemos, temos que evacuar uma. Se comemos 3 refeições diárias e vamos somente uma vez ao banheiro, ficaram 2 refeições acumuladas no intestino. Multiplica isso por meses e anos. Você pode imaginar quantas toxinas e quantas sujeiras ficaram presas no seu corpo? Lembremos que o corpo não se cura se não tiver limpo por dentro. Dar remédios e alimentos para um corpo sujo por dentro é como comer em um prato sujo. Um grande especialista no tratamento de intestino disse: "Em minha opinião, existe uma doença que é a causa de todas as outras, a autointoxicação, o próprio corpo se envenenando. São as sujeiras em nosso sistema que nos matam. Estou convencido que a menos que você limpe seu intestino, nunca vai ter uma boa saúde. Todos os dias, ao levantarmos, tomamos banho e lavamos por fora. Nunca nos preocupamos em limpar por dentro,
E este é o detalhe para uma vida saudável. Limpeza intestinal. Todo mundo está com o intestino sujo, como vocês viram aí. Todas as pessoas, principalmente as pessoas obesas, têm que fazer uma limpeza intestinal. E isso durante pelo menos 7 dias. Como é que faz essa limpeza intestinal? Através de uma limpeza com enema. O enema você faz através de uma lavagem interna. Tem essa bolsa aqui, que a gente adquire nas farmácias, e aí coloca a água dentro dela, água morna de preferência, pode ser água com limão, pode ser água com chá, pode ser água com café orgânico, aquele café verdinho que a gente compra no supermercado, que não é torrado, faz o chá e coloca dentro, e aí introduz no ânus, cerca de 10 centímetros, essa pontinha aqui, abre a válvula e deixa a água descer. Em 3 minutos ela desce. Depois tira, segura 10, 15 minutos e depois senta no vaso e evacua. Faz isso uma vez por dia durante 7 dias. O seu intestino vai ficar limpinho. Aquele intestino que você viu sujo ali é o que acontece com a maioria de nós. Quando a gente faz essa limpeza, o intestino fica limpo. Aí ele vai poder agora absorver todos os nutrientes dos alimentos que nós comemos. Para você ter uma ideia, o intestino sujo ele não aproveita 80% dos nutrientes. É por isso que tem muita gente que come e não se sacia, não fica boa. A alimentação não faz efeito. Por quê? Porque não está sendo absorvido pelo intestino. Porque o intestino está sujo. Tem que fazer essa limpeza. Quando faz essa limpeza, muitas doenças deixam de existir. E os alimentos, os nutrientes dos alimentos vão ser muito melhor absorvidos. Então não esqueça. Se você quer ter saúde, principalmente, e quiser perder peso, você deve fazer essa limpeza intestinal. Tá bom? O que deve fazer para poder perder esse peso? Cortar o mal pela raiz. Tudo isso é veneno, meu povo. Ó. Tudo gostoso, porém, e bonito demais, porém, faz um mal danado. São esses venenos aí que nós devemos identificar que faz mal para a nossa saúde e cortar pela raiz. Não adianta nada eu assistir esse DVD, não adianta nada eu querer emagrecer, não adianta nada eu perder uns quilinhos se eu volto a comer essas porcarias aí. São todas porcarias que o ser humano fabrica para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro em cima da doença dos outros. As pessoas são tão alienadas que sabem que essas coisas fazem mal, mas continuam usando-os. Eu usei durante muitos anos. Hoje eu não toco mais nisso aí, nada disso. Por quê? Porque eu sei o quanto mal me fez e o quanto faz mal. Eu quero viver bem e viver com saúde. E viver muitos anos com saúde. E não viver agonizando. A maioria dos nossos velhos hoje vive uma vida agonizante. Metade do seu aposento vai para os remédios. Só vivem correndo de hospital em hospital, de médico em médico. Não tem paz, porque abusaram do organismo, abusaram dos venenos, dos químicos e hoje estão pagando um alto preço. Só que ninguém precisa sofrer mais. O nosso corpo é tão poderoso que a qualquer momento que você queira se regenerar, ele vai responder. Basta para isso eu tirar o abuso, tirar esses venenos que estão interrompendo a boa saúde. Tem que cortar esse mal todinho pela raiz. Jogar tudo fora. Retirando o abuso, o nosso organismo se regenera. Detectar tudo que faz mal para a saúde, retirar, que o organismo vai fazer a parte dele. Ele vai se regenerar, sem muitas complicações. Procedimentos indispensáveis que nós devemos fazer para ter uma boa saúde e também recuperar o corpo perfeito. Deixar de ser obeso. Jogar a gordura fora. Procedimentos indispensáveis. Primeira coisa, depurar o sangue. Existe 1001 maneiras de depurar o sangue. Pesquisa na internet. Tem uns chás que são ótimos para depurar o sangue. Você toma certo tipo de chá durante 21 dias. No final desses 21 dias o seu sangue está limpo. Limpinho. Tem a cura do limão. Pesquisa a cura do limão. A cura do limão é ótima para depurar o sangue. Também tem que limpar o fígado. Outros chás também que limpam o fígado, que é uma beleza. Tudo isso aí a gente tem. Esses produtos para depurar o sangue, para limpar o fígado, os rins,
para fazer a limpeza intestinal, tudo isso a gente tem. No final tem o nosso contato para quem quiser adquirir, é só contactar-nos. Mas temos que depurar o sangue, limpar o fígado, limpar os rins e principalmente limpar os intestinos. Não adianta nada eu fazer uma reeducação alimentar, eu fazer uso de um produto como é esse nosso, a lecitina de soja granulada, se no fim das contas eu não limpar principalmente os meus intestinos. Tem que limpar o intestino para poder os nutrientes serem absorvidos de forma correta pelo nosso organismo e assim eles funcionarem de forma correta também. Agora vamos para a dieta especial para emagrecer. Só lembrando que isso aqui não vai fazer milagre se você não fizer corretamente o que já foi explicado para trás. Você tem que fazer força, adquirir o hábito de fazer tudo conforme foi explicado. Se você fizer só isso aqui também vai resolver. Vai resolver o quê? O seu peso. Você vai perder um bocado de peso, só que não vai ficar perfeita, porque vai ainda continuar algumas toxinas no seu corpo. Então tem que fazer tudo aquilo que a gente ensinou para poder ficar com o corpo perfeito, perder peso e ficar com uma qualidade de vida legal, ou seja, sem nenhuma doença. A dieta para emagrecer é a seguinte: pela manhã você prepara um copo com 300 ml de suco puro de laranja. Bata esse suco no liquidificador com uma rodela de berinjela, mais ou menos 2 dedos. Pega uma berinjela, 2 dedos de largura, corta essa rodela, coloca dentro do liquidificador com o suco de laranja, acrescenta 3 colheres da lecitina de soja granulada e beba sem coar, aos poucos, degustando, tá? 300 ml de suco de laranja, uma rodela de berinjela, 3 colheres de lecitina de soja, sem coar, você beba devagarzinho, degustando. É muito gostoso esse preparado aí. Faça isso uma vez por dia. Uma vez por dia. No final de 30 dias você me diga o resultado. Eu aconselho você se pesar antes de fazer isso, tirar as medidas da sua cintura, das suas pernas, do seu quadril, do seu busto, tire as medidas, tá? Tire uma foto para fazer a comparação no final dos 30 dias. Você vai ficar assustada com o que você vai ver. Ou melhor, você vai ficar maravilhada, não é nem assustada, vai ficar maravilhada com o que você vai ver. Eu conheço pessoas, mulheres que perderam 25 quilos fazendo isso. 25 quilos. A minha nora perdeu em 15 dias, assim de forma bagunçada, que ela nem fazia direito. Fazia um dia sim, 2 não, mas ainda perdeu ainda em 15 dias, perdeu 5 quilos. Tá? Para você ver como o negócio é poderoso. Essa aqui é minha esposa, olha como é que estava feia, acabada, horrível. Quase largava ela quando estava desse jeito. Não estava aguentando. Aí depois eu disse, faça o método. Olha como é que ela ficou, ó. Tá? É só abrir o Facebook dela que você vai ver que eu não estou mentindo. Depois que eu vi isso aí, eu digo, olha, o negócio funciona. Eu vou ajudar muita gente a ficar bonita novamente. Por quê? Porque o negócio funciona. Agora tem um segredo bem aqui, deixa eu te contar aqui. Contar para vocês. A minha esposa não usou o produto não. Quando isso aqui aconteceu, eu ainda não conhecia o produto. Ela fez a reeducação alimentar, ela passou a mastigar corretamente, beber água nas horas certas, descansar direitinho. Olha aí como é que ficou. Essa belezura aí, ó. Não troco por nada nesse mundo. E quase que eu trocava, viu? Quando estava desse jeito aqui, quase que trocava. Agora hoje assim não troco não. Tá? E ela nem usou o produto. Imagine você usando esse produto aí. Você vai ficar só o gravetinho. Novo começo. Tratamentos e produtos naturais. Nossos contatos são esse aí. Novo começo, dnl@gmail.com. O telefone é esse aqui. É da Claro. E é o WhatsApp também. Quem quiser mandar alguma mensagem, quem quiser adquirir algum chá para depurar o sangue, os rins, o fígado, o enema, tá? Esse aqui é o TIM. Tudo isso aí a gente fornece também. Um precinho que você nem acredita. Um precinho que mais barato do que um sorrisal. E outra coisa também que eu peço a vocês. Quem puder mandar uma foto do antes e do depois, eu agradeceria muito, tá? Uma foto do antes e do depois, para a gente mostrar somente para as pessoas que nos procuram. A gente não vai publicar não, a não ser que você autorize.
Mas é só para a gente mostrar para as pessoas no nosso consultório como realmente funciona a mudança de vida. O método que a pessoa come, o estilo de vida, como é que faz maravilha na vida das pessoas. Eu espero que você siga os ensinamentos aqui, principalmente no tocante à mastigação, tá? Mesmo comendo porcaria, você mastigando de forma correta e fazendo a limpeza intestinal e tomando esse produto, que é a lecitina de soja, você vai ver maravilhas. Imagine quando você faz tudo direitinho como foi ensinado aqui. Você nunca mais vai ter doença. Vai viver feliz, alegre por muito tempo. E o seu marido vai agradecer, o seu namorado, e os homens na rua vão ficar só babando. Tá certo? Agradeço pela atenção, faça conforme o indicado e com certeza você terá bons resultados.